E aí, você que não me conhece ainda, eu sou Randy Marcos, fisioterapeuta osteopata, criador da metodologia Desvendando a DTM. E dessa forma, hoje a gente vai falar como você deve manipular o crânio a partir de 2 passos importantes dentro da disfunção de ATM, tá? E aí, a primeira coisa, por que não saber a relação do crânio com a disfunção de ATM e dores crânio-cervicais é um dos grandes limitadores de resultado. E para começar, eu quero trazer para você uma coisa só. Quem aí já sentiu dor de cabeça? Fala aí para mim. Quem aí já sentiu enxaqueca? Quem aí já sentiu otites? Quem aí já sentiu dores nos olhos? Quem aí já sentiu dores para mastigação? Quem aí já sentiu esses tipos de sintomas? Alguns desses sintomas, quando envolvem o crânio, deixa a gente muito enjoado, deixa a gente com insônia, com alterações emocionais, com verdadeiros desconfortos. E por que não entender as relações do crânio com o corpo faz com que você tenha seus resultados limitados? Simplesmente, um dos grandes problemas nisso é que quando você não avalia o crânio da forma correta, seja você dentista, seja você fonoaudiólogo, seja você osteopata, quiropraxista, fisioterapeuta, você negligencia o controle neurofisiológico das nossas funções fisiológicas. Seja o dormir, o estado de alerta, a concentração, a respiração, a mastigação, o ouvir, o enxergar. Tudo isso envolve funções vitais. E as funções vitais controlam o nosso bem-estar, controlam a função do nosso corpo. E quando você não sabe integrar isso com as disfunções e as dores que o paciente traz, nesse caso especificamente a disfunção de ATM, você corre um grande risco de não tratar a causa base do processo, porque a disfunção de ATM é, acima de tudo, uma disfunção neurofisiológica representada por uma alteração mecânica, por uma disfunção mecânica. E partindo disso, o sinal e sintoma mecânico vai apenas lhe dizer, muitas vezes, que existem desequilíbrios neurofisiológicos das funções vitais cranianas muito importantes. E nessa perspectiva, eu quero trazer 3 erros principais, três erros principais para a gente poder chegar nesses passos da manipulação craniana. O primeiro erro é você achar que o crânio não se move. É você achar que o crânio não tem mobilidade entre suas estruturas. E aí, de forma simples, eu vou lhe dizer agora. Quem quer uma dinâmica, fala aí. Eu quero dinâmica. Bota aí. Eu quero dinâmica. Comenta aí. E através dessa dinâmica, você vai sentir muito bem isso. Você vai sentir que vai ter pacientes que têm uma boa movimentação craniana, vão ter pacientes que não vão ter movimentações cranianas, e vão ter pacientes que vão ter mais de um lado em relação ao outro. Randy, qual desses pacientes vão ter sintomas? O que tem assimetria funcional, o que não tem movimento
o que tem assimetria nos movimentos. E aí, se você quiser uma dinâmica, a gente começa a lhe contextualizar isso. Porque a dinâmica associada com a manipulação do crânio faz você exatamente enxergar onde está o problema. Que já integra um desses passos, tá? E que a gente vai trazer isso na dinâmica. A gente chegando aí em 70 pessoas, vocês vão compartilhando aí que a gente vai chegar e trazer uma dinâmica surreal para vocês. Dentro dessa perspectiva, o primeiro erro é você exatamente esse: achar que o crânio não tem movimento, que o crânio não se movimenta. Segundo ponto é achar que a disfunção de ATM do seu paciente é algo de disfunção local dentro do crânio. E você querer tratar essa região craniana fazendo mobilização e manipulação local apenas. Não tenho nada contra se você faz isso, apenas é um trabalho não assertivo. E também lhe entendo, esse erro eu também já cometi, porque eu passei por isso, né? Eu vim de um ensino onde eu não aprendi quase nada na faculdade, onde eu fiz pós-graduação. E embora tenha recebido até conhecimento, eu não conseguia linkar o que o meu paciente tinha para, de fato, gerar o resultado que ele precisava. E partindo desse princípio, manipulava o crânio, melhorava, manipulava a ATM, melhorava, manipulava os músculos, melhorava. Mas a melhora não era consistente. O paciente voltava já no outro dia, mandando uma mensagem, falando com a secretária, dizendo: avisa ao doutor que eu fiquei com dor. Hoje eu estou com dor de novo. Não sei se você vive essa realidade, mas para mim é muito frustrante o paciente ir para o atendimento e no outro dia ele está com dor novamente. E aí você precisa construir este raciocínio clínico. E o terceiro erro no tratamento da disfunção de ATM associado com o crânio é exatamente você não levar em consideração que existem problemas que vêm do crânio para o sistema corporal e existe problema que vem do sistema corporal para o crânio. Como assim, Randy? Muito simples, e eu vou fazer uma dinâmica aqui para vocês para exemplificar. Uma das coisas mais básicas que a gente tem, e que mesmo assim eu acredito que você não tenha noção, a não ser que já tenha me ouvido falar sobre isso, é que os músculos mastigatórios, eles ficam muito tensionados em pessoas que têm gastrite, azia, refluxo, problemas gastroesofágicos. Eu sei que esse é um conteúdo direcionado para você que é profissional, mas não é porque você é profissional que você não sinta isso. E se você tem problemas gastroesofágicos, talvez você perceba isso. Você perceba esse cansaço, esse problema aqui de tensão relacionado com o crânio, relacionado com a ATM. E talvez você nunca tenha feito a associação. Talvez você nunca tenha feito. E a falta de associação, tá? A falta de associação vai fazer com que você não atinja este resultado. E aí, de forma simples, por que as alterações gastroesofágicas levam a disfunções? Simplesmente, quando você quer equilibrar o pH ácido do estômago, que está levando a problema e tensão, o paciente
o seu corpo precisa se proteger. E como é que o corpo vai se proteger? Ele vai se proteger produzindo saliva para a produção da saliva, que é básica, entrar na mucosa gástrica e equilibrar o pH. E a produção de saliva vai cansar, vai fadigar o músculo. Por quê? Porque essa produção de saliva para levar ao equilíbrio do pH do estômago não vai ser apenas um dia, por 2 dias, por 3 dias. Vai ser por anos. E aí vamos fazer uma dinâmica aqui. Ó, opa, comecem. Eu quero 30 segundos e eu vou agora aqui marcar, tá? Eu quero que você faça estímulo de mastigação para produzir saliva. Vamos lá? Ó, vai. 30 segundos fazendo esse movimento para produzir saliva. Vamos lá? Isso a gente está estimulando voluntariamente esse movimento para produzir saliva, o que é feito pelo corpo e que muitas vezes leva ao bruxismo para equilibrar o pH do estômago. Vai lá? Pronto. Quem aí sentiu cansaço, peso e dores na região da musculatura mastigatória? Coloca aqui, eu. Coloca aí, escreve aí. Gente, é importante que você participe. É importante que você interaja. Para que você possa entender o que o seu paciente está sentindo e você possa tratar. E você possa levar o seu paciente à melhora clínica. Tá? Então, esses 3 erros, você não pode deixar de considerar isso e entender que uma disfunção e tensão da ATM vai levar a apenas a um problema local. Cansaço, tensão. E aí é onde a gente vai chegar para eu lhe explicar. E quero que você aprenda a evoluir nisso. Tá? E possivelmente, quem sentiu essa tensão, e aí a gente vai trazer essa dinâmica também, mas sobre a manipulação, o que é que você precisa focar? Primeiro, naquilo que ninguém lhe ensinou. E aquilo que ninguém lhe ensinou é identificar pontos chaves de palpação para saber o que e como manipular. Então, um dos grandes problemas é a falta do conteúdo anatômico. E aí a gente vai, com muita calma, introduzir isso para você. Aqui eu trago o meu crânio para lhe conduzir a um entendimento. E aí o que é que acontece? A gente tem que começar a se basear em pontos chaves, pontos determinantes, tá? E no crânio a gente tem alguns pontos chaves. Primeiro, esta região aqui, encontro de temporal, parietal, frontal e esfenoide, denominado de pitério. E o outro, este ponto aqui, o encontro entre temporal, occipital e o parietal, denominado de astério. Esses 2 pontos se transformam em 4, porque a gente tem 2 de um lado e 2 de outro. E muito comumente, para as pessoas que têm disfunção de ATM, esses pontos são doloridos, esses pontos são comprometidos. E você precisa saber encontrar esses pontos. Por quê?
Porque eu tenho temporal, parietal, ossos que interferem na funcionalidade do temporal, que é o músculo temporomandibular, o osso temporomandibular, da articulação temporomandibular. Ou seja, se eu tenho um comprimento nesses pontos, eu tenho um comprimento na dinâmica dessa região. E aí, só para você ter noção, a gente chegando aí em 70 do que a gente vai fazer aqui para vocês, o que é que eu quero que você entenda? Ó, pega no teu conduto auditivo dessa forma, segura lá na raiz e roda para frente. Roda, 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 roda. Vão ter pessoas que vão rodar bem para um lado, para frente. E vão ter pessoas que vão rodar melhor para trás. No meu caso, esse lado roda melhor para trás. Agora você vai fazer com o outro lado. Você vai rodar para frente e depois vai rodar para trás. No meu caso, também roda melhor para trás. E aí, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma dinâmica melhor de equilíbrio de tensão para posterior, que leva meu temporal mais para posterior. E essa dinâmica de levar o temporal mais posterior leva a minha mandíbula de forma a ir mais para frente, porque o côndilo da ATM na glenoide, ao fazer isso, a articulação vai para frente e para baixo, alterando a minha dinâmica. E aí, ó, pontos de referência para a palpação: pitério e astério. Primeiro, vamos em relação ao astério, seguir essa perspectiva. Então, cada um vai fazendo aí essa perspectiva. Cada um vai seguindo. O que é que você vai fazer? Atrás da orelha tem o mastoide. Vai todo mundo seguindo aqui. Vai o mastoide. Você vai para trás e para cima. Vai chegar um momento que você entra em uma depressão. Você vai ter como se fosse uma depressão. Você vem no mastoide, sobe, 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 e aqui você entra em uma depressão. Essa depressão, se você palpar, ela vai ser sensível. Quem aí achou esse ponto, que é uma depressão, mais ou menos no nível da orelha aqui posteriormente, e é bem sensível. Ó, a nível da orelha, que fica aqui, e posteriormente, e vai ser bem sensível. Bem sensível isso. Pronto, esse ponto é o astério. É esse ponto que você precisa entender, porque a partir dele você vai identificar para frente o temporal, para cima o parietal e para trás e para baixo o occipital. Olha lá, bem sensível. Olha aí. Quem achou sensível de um lado, vê do outro lado se está normal. E quem achou normal de um lado, vê se o outro lado está sensível. Se está normal, ótimo. Não existe alteração neurofisiológica. Quando está sensível, é um ponto que nos diz que existe um problema, que existe uma tensão nessa região. E essa tensão gera sofrimento no paciente. Agora, já pensando nesse ponto, no pitério, tá? No pitério, a gente vem, ó, de posterior para anterior, palpando o temporal, e quando a gente vem, a gente cai em uma depressão. Em uma depressão. Essa depressão é exatamente a asa do esfenoide, aquele amarelinho. Então, um pouco para cima e para trás é o pitério. E se você palpar, ele vai estar sensível. Sabe aquela região que é da dor de cabeça? Sensível. Sensível isso. E um dos grandes problemas
de resultado no tratamento da disfunção de ATM e dificuldades dos meus alunos que quando entram no nosso curso é achar pontos anatômicos. Não achar de forma equilibrada, de forma direta, esses pontos. E quando você acha esse ponto aqui, que é o pitérium, para cima e para trás a gente tem o parietal, para a frente o frontal, para trás e para baixo o temporal e o esfenoide. Você sabe exatamente cada estrutura que está relacionada. Então, a partir daí, você subiu, foi para trás, tem o parietal. A partir daqui, para cima e para frente, você tem o parietal. Aqui, para trás, o occipital. E entre esses dois, o temporal, embaixo o esfenoide. Exatamente isso aqui. Exatamente isso. Ó. Esses pontos. Que leva todo o entendimento de relação anatômica com o temporal. E aí a gente vai avançar em outro ponto estratégico. Já falamos desses 4 pontos. 2 pitérions, 2 astérions. Achei os pitérions, eu vou subir, deslizando assim ó, para frente e para trás, e você vai perceber uma sutura, um caminhozinho, uma depressão que vem até o centro da cabeça, formando outro ponto sensível na parte da frente. É exatamente a região de encontro da sutura sagital com a sutura coronal. Veja, é exatamente isso. Você palpou a depressão e vai subindo, deslizando. Sobe, deslizando, até encontrar o encontro dessas suturas, que por ser o encontro de 3 suturas, pode ser bem sensível. Olha aí. Bem sensível. E aí a gente encontrou 2 pitérions, 2 astérions e o encontro da sutura sagital. E a sutura sagital, ela desce e chega atrás no lambda, na sutura lambdoide. E essa sutura lambdoide, ó, palpando, 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 você chegou a esse encontro aqui atrás. E esse encontro aqui atrás, sensível, dolorido, é o encontro das suturas lambdoides com a lambda aqui, encontrando essa região. Então, são pontos imprescindíveis para você aprender a manipulação do crânio. E dentro dessa perspectiva, você precisa integrar isso. Porque é o primeiro passo para você encontrar a manipulação do crânio de forma efetiva é exatamente você identificar esses pontos chaves. Porque a partir desses pontos chaves, você começa a definir suas estratégias de tratamento relacionando com as áreas de tratamento que você quer equilibrar no paciente. E qual a importância de se avaliar as suturas cranianas? As suturas cranianas apresentam aferências, e essas aferências proprioceptivas de dores, de tato e pressão, vão trazer especificamente uma noção para o seu sistema nervoso como está o crânio. E se existe problema, a parte
anterior relacionada com o trigêmeo vai avisar o trigêmeo que existe um problema. A parte posterior associada com C2, com a vértebra cervical 2, vai avisar que existe um problema. Então, vão existir respostas associadas a essas estruturas que vão, de fato, gerar uma resposta. E essa resposta pode ser dores, tensões e disfunções importantíssimas a nível do crânio. Caraca! Tá claro para vocês, gente? Tá claro? Tá claro para vocês? Muito claro isso. Coloca aí. Quem tá claro, coloca aí hashtag tá claro. Tá? Hashtag está claro. Tá claro para vocês? E aí, já trazendo para que vocês aprimorem isso, tá? Vamos fazer uma dinâmica aqui de sentir o movimento do crânio e como isso pode justificar, por exemplo, a dor do seu paciente e fazer você perceber o quanto é possível você fazer o seu paciente ficar sem dor já no primeiro atendimento. Você vai, ó, aqui na frente, fossa anterior, média e posterior, você vai palpando na testa, respirar fundo. Ao respirar fundo, você vai sentir o crânio dilatar e retrair. Tem pessoas que vão sentir os dois lados muito bem, tem pessoas que não vão sentir, e tem pessoas que vão sentir um lado mais do que o outro. Depois vem no meio. Inspira. A mesma coisa. E depois vem posterior. Quem aí sentiu diferença entre fossa anterior, média e posterior? Qual para vocês se move mais? A primeira, a segunda ou a última, a terceira? A primeira move mais, a segunda move mais ou a terceira move mais? Tudo isso vai justificar uma dor que você tenha. Tudo isso vai justificar uma dor que seu paciente tenha. Por exemplo, quem tem muito bloqueio e restrição ao respirar e não sentir o movimento lá posterior, no caso, ótimo, aqui o exemplo das meninas, por exemplo, a Daisand colocou aí que fossa posterior é ruim, não é? Se eu não me engano, ruim. Se a fossa posterior for ruim, possivelmente ela é uma pessoa que tem hipomobilidades e tensões a nível cervical. Então, quem tem restrição de mobilidade a nível posterior vai ter comprometimentos mais associados com a região cervical. Quem tem tensões associadas com a parte média vai ter uma relação muito grande de peso e tensão na ATM. E quem tem dificuldade e tensão a nível da frente
vai ter essa tensão muito associada com a porção anterior, peso aqui nessa região, ó, mais superior e anterior. Caraca! Como fica claro quando você tem o conhecimento? Veja que a Daisande eu falei o que ela tinha sem nem conhecer, apenas através do teste. E o teste do crânio, ele é determinante para levar você à compreensão de distúrbio neurofisiológico que está comprometendo a função mecânica. E essa função mecânica comprometida leva à sobrecarga. A sobrecarga que vai representar um problema mecânico, e este problema mecânico vai chegar para você como sintoma, vai chegar no seu consultório como sintoma. E você precisa entender isso para tratar o seu paciente e eliminar a dor dele de forma rápida. Se você não sabe a base de onde pode estar neurofisiologicamente afetando o sistema estomatognático, você não vai saber como tratar de forma rápida. Esse é um conhecimento que não lhe falam e que eu quero lhe dar clareza para que você possa sair desse raciocínio limitado, sair desse nível de resultado baixo, dentro de uma mediocridade. E você aí, atenção mulherada, né? Você possa arrasar no seu consultório, você possa chegar ao paciente se sentir literalmente empoderada aí de que eu consigo o que eu quiser agora com o meu paciente. Por quê? Você pode, você consegue contextualizar, você consegue fazer o seu paciente crescer. Independente de qualquer coisa, apenas você precisa ter o conhecimento necessário para juntar os fios. E dentro da abordagem manipulativa do crânio, quando eu falei do astério, do pitério, do encontro da sutura longitudinal, sagital, lambda, e essa região mais anterior, é exatamente para você perceber que existe literalmente duas extremidades e dois pontos centrais que dividem todos os pontos. E esse é o conhecimento básico, tá? Tem o conhecimento mais avançado, que é como você deve entender a base do crânio. Como você deve entender a manipular também a necessidade de um víscero crânio, que é essa região mais de maxila. Como esse víscero crânio, que aí já lembrando para vocês, vai ser a live de amanhã, onde a gente vai ensinar a eliminar a dor pela maxila, víscero crânio, através da mobilização e tratamento pela maxila. Você tem essa raiz, esse eixo interno do crânio. Que aí é onde eu aprofundo mais dentro do nosso curso, dentro da nossa metodologia, para os alunos crescerem dentro do processo. E aí o primeiro passo, eu falei, encontrar esses pontos. Segundo passo, entender as restrições de movimento. E agora eu quero destrinchar isso para você. E a gente chegando nos 70, aqui, 70, bater 70, a gente faz uma técnica para que você
Entenda isso bem literalmente. E se você não sente, dentro das avaliações que eu passei, principalmente, a dilatação e retração, você vai categoricamente ter um quadro de muita tensão de base de crânio. Vamos de forma didática repetir aqui, né? Porque eu acredito que tem pessoas que às vezes não fazem o que a gente pede e por isso continuam com resultados medíocres. Porque vive na ilusão de que o que a faculdade ensina é a verdade e que, na verdade, não é isso, negligenciam. Eu vou repetir só para ficar claro para quem quer aprender, para quem não tem bloqueios, para quem não tem bandeiras para levantar. Presta muito atenção, você que quer aprender de fato, eliminar a dor do seu paciente, calçar sua sandália da humildade e evoluir no seu tratamento. Palpa assim, Deixa eu ser mais claro, tá? Para poder ajudar. Aqui tem o conduto auditivo, tem o temporal e o parietal, certo? Então você vai palpar do temporal para o parietal. Então, conduto auditivo, apoia e apoia. A mão sutil, tá? E eu quero que você profundamente respira. De novo. Cinco vezes. Quem conseguiu sentir essa dilatação clara na mão, onde a pressão na mão aumenta justamente porque a calota craniana ela se dilata, é um osso vivo, tá? Para quem não sabe ainda e precisa de fato melhorar o conhecimento, o osso vivo ele é deformado quando a gente entra em pressão. E quando a gente entra em pressão intracavitária, a gente leva a uma pressão, dissipa e volta. Dissipa e volta. Ela se adapta a isso. E um dos grandes problemas dos pacientes, por exemplo, que coloca o aparelho ortodôntico, por exemplo, e não evolui, é porque o crânio não se adapta a essas tensões. A tensão no sistema mastigatório. Claríssima e sutil, mas dá para ter percepção sim. Sim, porque não é essa articulação, não é uma articulação sinovial, é uma sutura que ela tem, capacidade de dilatar e retrair. E o lado que, como você falou, ele não movimenta bem, ele vai ter uma tendência compensatória de levar a sofrimento e tensões musculares importantes. Tá? Show de bola. Ainda bem que ficou claro para vocês isso, tá? E aí, Randy, qual é o jeito errado de se encontrar as suturas cranianas, as manipulações cranianas? É você, quando está com o paciente chegou até você querer, por exemplo, encontrar o temporal através do centro da cabeça. Você vai palpando, palpando e não encontra. Você tem que começar por um ponto-chave, por um ponto de referência.
E um ponto de referência ideal é essa depressão do esfenoide. Um ponto ideal é essa depressão do astério. E a partir daí conseguir desenvolver as forças de tensão que vai pela sutura lambdoide, que vai pela sutura parietotemporal, que vai pela sutura coronal e depois se encontra com a longitudinal. Esse é um dos problemas. Tá? E aí, Randy, isso aí realmente é muito complicado. Eu não tive essa base. Talvez você não saiba, mas hoje a gente tem mais de 400 alunos, onde a maioria deles não tiveram a oportunidade de aprender isso, e muitos nem sabiam que o crânio tinha essa capacidade de movimentar. E quando calçaram a sandália da humildade e pensaram no paciente, não neles, eles começaram a evoluir profissionalmente. Eles começaram a ter relatos como esse que as meninas estão colocando aí nos comentários. Justamente porque muda a percepção daquela lavagem cerebral que a gente tem durante a faculdade e que você toma como verdade porque não questiona. Simplesmente você não questiona. Você baixa a cabeça e balança. Mas sabe que uma das grandes coisas que me fez evoluir foi eu estar sempre aberto ao conhecimento. E você estar aberto ao conhecimento faz você entender coisas que aparentemente você não entendia e enxergar que aquilo que era verdade não é uma verdade tão clara. E dentro dessa perspectiva, você começa a entender por que muitas vezes o paciente... deixa eu só ajeitar aqui, tá caindo aqui. Por que o paciente muitas vezes fica frustrado ao ir para um tratamento, passar anos com um tratamento de ATM e não melhorar? Por que o paciente fica buscando tratamento e já se entrega justamente porque não encontra profissionais que entendam dessa forma? E a manipulação do crânio é uma chave para isso. É uma chave por isso, porque quando você tem o conhecimento da anatomia, quando você consegue integrar isto de forma anatômica, você consegue perceber que aquilo que você aprendeu de anatomia decoreba, que você não contextualiza, não gera resultado. E ao trazer essa dinâmica entre o que a anatomia tem representa a função, senão não existia, você começa a perceber que tudo que existe tem um sentido para existir. A direção, por exemplo, dessas suturas, ela tem um sentido. Os famosos biséis. Tá? Ela tem um direcionamento. Uma clareza do que isso vai gerar no paciente. E a partir desse entendimento, você começa a gerar resultado atrás de resultado e a perceber como isso vai evoluir. E você vai perceber muito claramente hoje, às 20h30, onde eu vou fazer
a live Destravando a ATM. O que é Destravando a ATM? É uma live de atendimento ao vivo, onde eu vou chamar um profissional e vão participar ao vivo aqui comigo. Alguns até já participaram outros momentos, né? Alguns já participaram. A Dilce Lima já participou uma vez, teve sua dor eliminada ao vivo, né? A Ana Pena também aqui no YouTube já participou, já teve sua dor eliminada ao vivo em outros momentos, mas que agora eu quero fazer com mais pessoas. Emilene, exatamente, também participou. Bom lembrar, bom ver você aqui. Como você ficou naquele dia? Ao vivo, sem me conhecer, quilômetros de distância. Porque é possível quando você tem o conhecimento. É possível quando você consegue integrar. Né? E dentro dessas relações, a gente tem problemas como dor de cabeça, cefaleia, zumbido, vertigem, apertamento, estalido. Basta que você tenha o conhecimento e saiba falar isso. Por exemplo, o colega falou do zumbido. Essa semana eu fiz uma live dessas lives de aquecimento só sobre zumbido, falando sobre as perspectivas do zumbido somatosensorial, o quanto o zumbido somatosensorial acomete o paciente, o quanto é uma oportunidade você integrar o surgimento do zumbido com a disfunção de ATM e quanto o paciente melhora do zumbido. E eu quero que você veja, tenha essa sensação do seu paciente tendo a dor dele eliminada de forma rápida e consistente. Por quê? Porque contra fatos não há argumentos. E quando você vê algo acontecer, é igual ao seguinte, ó. Se você olha para o sol, coloca seu braço no sol e vê que ele queima, por mais que alguém fale, não vá para o sol porque ele queima, você só aprende que o sol queima quando você passa o dia na praia e ganha uma insolação. Você passa o dia na praia e fica todo queimado, todo assado, que não pode nem tocar nas costas. E aí você aprende. E aí você educa seu filho. E aí você educa as pessoas que não façam isso, porque isso vai levar você a uma queimadura. E eu estou fazendo isso com você. Eu fui para o campo de batalha. Eu atingi meus resultados. E estou lhe dizendo, é por aqui que você tem que ir. Se for por lá, você vai se queimar. E todos que foram para o sol com a minha orientação, perceberam que não se queimam quando seguem a orientação correta. Ou seja, não frustram o paciente, atingem os resultados. E aí cada um tem uma decisão profissional, cada um tem uma decisão de ir à praia, por exemplo, ficar debaixo do sol e se queimar. Ou não. Cada um tem uma decisão, se vai atender o paciente para ele ficar bom sem dor já no primeiro atendimento, ou não. Ou se prefere empurrar com a barriga 10, 20, 30 atendimentos. Né? E aí, gente, dentro dessa perspectiva, hoje, 20 e 30, a gente vai fazer ao vivo atendimentos, discussão e mostrar ao vivo como é possível isso melhorar, tá? Vai ser demais, demais. E quero você ao vivo hoje comigo.
Dentro dessa perspectiva, estamos chegando já a quase 1 hora de live. O que é que eu quero em resumo de você para essa live? É que eu sei que você não aprendeu anatomia palpatória. Anatomia palpatória foi o básico. E você tem, a partir de agora, 8 pontos para você treinar e aprender. Astério, astério, 2. Não, pitério, pitério, 2. Astério, astério, 4. Porção anterior da sutura sagital. Porção posterior da sutura sagital. 6. Sutura coronal e sutura lambdoide. Encontrar esses pontos pode ser em você mesmo. Ok? Segundo, sempre, diariamente, a partir de hoje, tente perceber, ganhar manualidade para perceber cada vez melhor a mobilidade craniana, a dilatação e a retração. Por quê? Isso vai levar você ao entendimento do ponto de conflito e de disfunção. E a partir desse ponto de disfunção, você conduzir a melhores resultados. Tá? Então, gente, é isso. É isso, né? Que demais. Que demais. Quem aí aprendeu muito, coloca aí. Quem aí aprendeu muito, coloca aí. Aprendi demais. Aprendi demais. Aprendi demais. Aprendi demais. Fala aí, gente. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu. Tchau.